Meu nome é Eugênio dos Santos Neto, brasileiro, tatuiano. Nasci no dia 1º de setembro de 1937, casado com Maria Aparecida de Almeida Santos. Nosso casamento, este ano, se Deus permitir, no dia 24 de setembro, nós completaremos 70 anos de casados. Temos um único filho, José Antônio, que mora nos Estados Unidos, é advogado também, inclusive tem o número de ordem, mas mora nos Estados Unidos, foi funcionário da Johnson, aposentou-se por privativa aposentadoria da Johnson e assumiu uma empresa de rações e hoje gerencia o continente asiático, Japão, Coreia, China. Temos desse nosso filho casado 3 netos, uma bisneta e na advocacia estou há mais de 50 anos. Meu número de ordem é 45.659, inscrito na Associação dos Advogados do Estado de São Paulo também, já há mais de 40 anos. Advoguei muito mais na área criminal e nos processos do júri na comarca. E lecionei na Faculdade de Direito de Itapetininga, Direito do Trabalho, Previdência Social, concluí algumas oportunidades de Direito Administrativo e Processo Penal. E na Unício de Sorocaba também lecionei por algum tempo, pouco tempo lá, mas lecionei também. E como advogado me sinto feliz pela profissão que abracei, por amor e consideração. E grande consideração aos colegas que já passaram, que já não convivem mais entre nós, colegas que ainda existem, os antigos, e os colegas mais novos, que a grande parte eu não conheço, porque é uma juventude, né? A advocacia não conheço, mas que tem um trabalho muito eloquente, a advocacia, o direito, faz com que nós possamos prestar ao nosso semelhante, acima de tudo, no direito, a caridade de servir. Fui vereador por 22 anos, presidi a Câmara Municipal em 5 oportunidades, fui presidente da Câmara Constituinte quando nós elaboramos a lei, da nossa lei orgânica do município. Eu diria o seguinte para você, todo começo não é fácil. E também não foi fácil para mim. À época, não existia assistência judiciária. Você ficava restrito aos clientes que buscavam o seu escritório. Eu trabalhei inicialmente um pouco de tempo junto com o Dr. Lincoln. E ali pude ter um aprendizado do direito penal, do processo penal, com o Lincoln, um grande advogado, no meu entendimento, um advogado brilhante. E nesse meio de tempo, nas indicações que, embora não fosse assistência judiciária, o juiz pedia se podia indicar, quando não tinha advogado, se podia indicar o nome da gente. E geralmente, no âmbito criminal, processo do júri principalmente, porque o promotor da época, no início da minha carreira, o Dr. Paulo Álvaro Martins Fontes, grande, depois procurador do Estado, chefe da Procuradoria, ele me conhecia pelos comícios, porque eu era candidato, então ele me conhecia, ele achava que eu falava bem e tinha um bom desempenho no Tribunal do Júri. Então o juiz pedia se eu podia fazer júris. E daí comecei a fazer o júri. E eu acho que todo advogado iniciante, com todo o respeito que eu tenho pelas demais categorias profissionais nossas, eu acho que o Tribunal do Júri é uma grande escola, principalmente para aqueles que buscam assistir às sessões do Tribunal do Júri. Se você faz um trabalho bom,
um trabalho eficiente, um trabalho que seja bem visto, logicamente que terá um foco maior para o seu escritório. A clientela passa a aumentar. Não só na área criminal, mas nas demais áreas. E nesse caso, também eu funcionava na área do trabalho. E um pormenor que eu devo expor para você, que a junta do trabalho de Tatuí deve a mim e ao Angelino de Moura. Quando procurador jurídico do município, eu consegui, através do ministro Celso de Mello, uma audiência com o doutor Pedro, que era o juiz-presidente da Junta Regional de Campinas, que estava afeta a comarca de Tatuí e Itapetininga, e nós fazíamos direito de trabalho na época em Itapetininga, lá que funcionava a junta. E o doutor Pedro conseguiu implantar a Justiça do Trabalho em Tatuí por um trabalho que eu e o Angelino, que era juiz classista em Itapetininga e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Tatuí. Através nosso, muito contato com o doutor Pedro, grande juiz. Tem até hoje o cartãozinho dele, que me presenteou. Tivemos na inauguração, foi uma brilhante inauguração da Junta do Trabalho, então também fazia direito do trabalho. E isto ajudava também na época. Mas o principal foi o processo criminal. Eu poderia dizer para você que a justiça ela é muito bem entendida em termos do seu trabalho executado, sem exceção, mas as considerações dos nossos colegas que presidiram a Ordem dos Advogados, com alguma dificuldade. Lembro ainda o final da gestão do Dr. Simeão Sobral, que foi presidente da Ordem, e o secretário era o Dr. Milton Franco. Posteriormente, foram havendo as alterações, o Dr. Benê também foi presidente em várias oportunidades. O sobrinho dele, o Rafael o Jung, também presidente, o Dr. Lincoln. Enfim, todos, sem exceção, os presidentes da Ordem dos Advogados foram brilhantes, no meu entendimento. Fizeram tudo quanto devia ser feito pela advocacia, demonstrando com isso um trabalho não só da Ordem, como presidente da Ordem, mas os advogados que congregavam a Ordem também. Porque não basta só o presidente, precisava que os advogados também contribuíssem com essa cota de responsabilidade no nome da Justiça de Tatuí. E isto foi reconhecido porque, em muitas oportunidades, eu fiz sustentação oral no Tribunal de Justiça, inclusive em algumas câmaras que passou juiz por Tatuí, que era nosso conhecido, nos momentos do voto, tendo em vista que o advogado era tatuiano, ele fazia menção à terra e à cidade da música, cidade de ternura, do direito, da eficiência do trabalho. Juízes que passaram por aqui e estavam no tribunal assumindo, inclusive Rui Coppola, Torres, Silvio de Salvo Venosa. Então era um trabalho dignificante. Outra coisa que eles observavam, e que observavam naquela época que eu expus, quando você perguntou o início da profissão, não existia assistência judiciária, mas os advogados abnegados, iniciando sua carreira, se propunha, se dispunha à justiça a prestar o seu trabalho. Então isso eu acho que teve uma eficácia muito grande e o nome de Tatuí teve repercussão, não somente na região, mas no estado de São Paulo. E ainda produziu membros tatuianos que ocuparam altíssimos cargos. Celso de Mello, ministro do Supremo. Enfim, quantos nós tivemos procuradores do Estado, advogados que funcionaram em Tatuí, procuradores do Estado. Então, isso tudo fez parte para que o nome da justiça fosse engrandecido, elevado, sublime, a advocacia tatuiana. Em novembro passado,
eu fui convidado pelo presidente do Rotary Club atual para fazer uma palestra e falar sobre a vida do Dr. Simeão José Sobral. E, ao mesmo tempo, sobre a família rotária, porque eu fui rotariano por 10 anos, só que presidente do Clube Ternura. Mas fui fazer a palestra no Tatuí. E, no dia 29 de novembro, que se comemora a data em que foi proposta a lei da família rotária, foi uma lei proposta por indicação do Dr. Simeão à ex-prefeita Maria José, que à época exercia o cargo na nossa cidade. Ela propôs o projeto e aprovou a lei que concede à família rotária e o Dr. Simeão como o patrono dessa lei. Então fui fazer essa palestra e fiz menção que naquela oportunidade fazia exatamente 20 anos que o mesmo Dr. Simeão estava presidindo o Rotary Club pela segunda ou pela terceira vez e havia me convidado para me proferir uma palestra sobre a Declaração dos Direitos Universitários. E eu fui proferir essa palestra e recebi, inclusive, um diploma das mãos do Dr. Simeão. Há 20 anos passados naquela data. E voltei depois no Rotary Club, 15 dias após, fiquei presença permanente, quando eu tinha indicado para esse moço que me acompanhou, Márcio, da Santa Rita, dar o nome de uma creche municipal no bairro Pacaembu, em Tatuí, dando o nome do Dr. Simeão. Então, quando foi dado o nome, já devidamente aprovado por projeto de lei, por lei, eu fui convidado para me expor a figura do Márcio, e o Márcio compareceu, eu apresentei o Márcio e, ao mesmo tempo, eu contei do projeto que ele havia proposto, porque quando eu estava elaborando a palestra para o dia 29 da família rotária, o Márcio estava no meu escritório e viu eu escrever sobre o Dr. Simeão. Gostou muito e queria denominar o nome dessa creche como de fato foi denominado. Então, de forma que o Simeão foi um advogado brilhante, extraordinário, tinha uma biblioteca à época. Eu tenho uma boa biblioteca no meu escritório, mas não assemelha à biblioteca que o Simeão tinha. E eu utilizava muito a biblioteca dele, ia no escritório dele, ali na rua Assunção Ribeiro, fazer o uso da biblioteca do Dr. Simeão. E para o meu amor próprio na minha profissão, e para o meu orgulho, minha alegria, eu fui advogado do Dr. Simeão, pessoal, quando ele pretendia um título de sócio remido da Associação Atlética 11 de Agosto. Direito civil, que não é a minha área, mas a pedido do Simeão me desdobrei e fui advogado e consegui, inclusive, a decisão favorável na medida liminar. E o Simeão foi considerado sócio remido, então de forma que para mim é uma alegria muito grande, e tinha uma amizade profunda com o Dr. Simeão, que faleceu com mais de 100 anos de idade, com 104 anos de idade. Mas era uma criatura que encantava. Quem teve essa oportunidade de conhecer o Simeão com os contatos pessoais pode dizer quem foi a pessoa do Simeão. Simplesmente maravilhosa. Então, o Simeão foi uma criatura que eu tive uma delicadeza, uma confraternização, uma amizade muito grande, amizade familiar. E uma grande pessoa. Muito bom advogado. Contava as histórias, porque o Simeão foi formado pelo Largo São Francisco, pela Universidade de São Francisco, e o número de ordem do Simeão era o número 4.000 e pouco. E o Simeão conhecia pessoalmente Eli Lopes Meireles, grandes juristas da época. Eu fui amigo pessoalíssimo do Dr. Nelson Marcondes do Amaral, que foi presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E era amigo pessoal do Fernando Guedes de Moraes e do Dr. Simeão. Porque quando o Simeão
Quando o doutor Fernando foi prefeito, indicado em Tatuí por 6 ou 7 meses, ele chamou o Simeão para a prefeitura para que o Simeão, com ele, utilizasse daquelas leis inoportunas que estavam inócuas e não tinha mais cabimento para liquidar o armário daquelas leis antigas que estava apodrecendo lá, os armários. E o Simeão que fez a coleta dessas leis junto com o doutor Fernando. E o doutor Fernando e de Moraes amigo, o doutor Nelson Marcondes, presidente do Tribunal de Contas, também meu amigo pessoal, foi padrinho de casamento do meu filho. Me visitava na presidência da Câmara e eu visitava ele na presidência do tribunal. Em uma das oportunidades, ele falou: doutor Eugênio, eu vou fazer um convite para o senhor, venha aqui no meu gabinete, no dia tal, que eu estou desocupado, não tenho audiência, não vou presidir nenhuma Câmara aqui no tribunal, venha, que eu vou levar você uma visita a um amigo muito cordial que eu tenho. Atendi o pedido dele, eu estava na presidência da Câmara, me encaminhei até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Chegando lá, o doutor Nelson Marcondes de Amaral falou: suba no carro do tribunal e fomos na Avenida Paulista. No escritório, o doutor Eli Lopes Meireles, que eu conheci pessoalmente e o que eu tive a honra de receber a doação dele com autografia que eu tenho na minha biblioteca. Eli Lopes Meireles assinou Direito Municipal. Está na minha biblioteca, assinatura do professor Eli Lopes Meireles, que conheci pessoalmente, conversei pessoalmente, na minha opinião, o melhor administrativista do país, sem dúvida nenhuma. Então, essas histórias da advocacia, eu me sinto agradecido. Acho que Deus deu muito mais para mim. Deus me forneceu por acréscimo aquilo que eu merecia. Desempenhei minha função com consciência, com consideração, com probidade. Nunca informei mal um cliente. Nunca disse para ele que uma ação estava ganha, mas que poderia ser ganha. E nunca utilizei do meu direito para extravasar financeiramente um cliente. Coloco a minha cabeça no travesseiro da minha cama com a minha consciência tranquila, que nunca perturbei. E com isto, as dádivas de Deus veio muito mais e ganhei muito mais do que eu pensava. E muito mais do que eu esperava, o que esperavam, criando obstáculos financeiros para os clientes. Eu diria que todo aniversário, em primeiro lugar, você deseja muitos e muitos anos de vida. Para que não seja só muitos anos de vida, mas que esses anos de vida sejam relembrados o passado, o caminhar do passado, o que foi o passado, a firmeza que a OAB de Tatuí teve no passado, indistintamente, não fazendo menção aqui a João, a Benedito ou Antônio. Fosse quem fosse a presidência da ordem, sempre exerceu com muito mérito a Ordem dos Advogados do Brasil, de Tatuí, a nossa subseção. E com isto, foi sempre reconhecida pela nossa central de São Paulo, pela Associação dos Advogados do Estado. Pessoalmente, eu recebi esses elogios dos advogados da comarca e do trabalho exercido pela nossa subseção, e desejo que realmente continue esse brilhantismo, essa coerência, essa amizade sadia, desinteressada, essa amizade entre os membros. E se você permite, nessa oportunidade, fazer menção a alguns colegas que já não vivem mais entre nós. Simeão José Sobral, Milton Franco, Ivo Mendes, Luiz Ribeiro, Adriano Seabra Maia, o pai do Adrianinho, Oscar Avalone, Onofre Machado da Silva, Jordão Olivieri,
Jordão Barbosa, João Arantes, que foi meu estagiário, José Luiz Monteiro, Milton Stapp, Leila Salum Menezes, filho de Porangaba, que faleceu recentemente. Se existir algum outro, me perdoe, e já com o desbote da mente já não dá para lembrá-los. E aqueles que funcionaram conosco desde aquela época, Benedito Dias da Silva, o Benê, Mateus Jacoécio, Cláudio Mantovani, José Rubens do Amaral Lincoln, Kiko Sá, Dirceu Pires de Camargo, Aldanir Santala, Carlos Lourenço Guilherme, que até hoje ocupa juntamente o meu escritório de Capela do Alto, João José Mendes de Almeida, o Jota de Cesar Lange, Ari Berge, Paulo Banhar, Rafael Dias da Silva Jung, Tarcísio Marques, Alberto Santos foi advogado. Não era formado, era rábula. Ele, Antônio Trita Júnior. E Alberto dos Santos foi um advogado que tanto utilizaram o seu nome para a denominação pelo Estado do prédio do Fórum Antigo, porque era um dos advogados, que eu me referi há pouco, que, sobretudo, era um homem de caridade. A Rua Brigadeiro Jordão, São Bento, Avenida João Clímaco, fechando com a Rua do Cruzeiro, na Santa Cruz, ao lado da igreja de Santa Cruz, aquele terreno que sobe a Juvenal de Campos, vira Quintino Bocaiúva, desce a 15 de novembro e sobe a outra rua para onde era o antigo tiro de guerra, e a Carlos Orsi, todos aqueles terrenos foram os ucapiões que foram feitos pelo Alberto dos Santos sem cobrar um tostão de ninguém. Não houve cobrança de um tostão de ninguém. Então, Alberto dos Santos foi esse nome. A gente fica contente em conversar, alegre em lembrar, porque faz bem para a gente. Como pela própria ordem, fui indicado em algumas oportunidades para compor mesa de exames de ordem. Naquele tempo, exame oral e o exame escrito. Eram 2 exames. Então, a banca funcionava no exame oral. E no exame escrito também funcionava, mas tinha várias bancas que funcionavam na época. Então, de forma que foi um conhecimento muito grande que a gente teve e graças a Deus que tudo foi muito bem. Nós participávamos com as questões para o exame escrito, mas geralmente um ficava numa sala, outro ia para outra para dirigir o exame. Eu fazia sempre na Católica em São Paulo, a universidade era grande, então o espaço era muito grande, então tinha que ter mais de um examinador acompanhando. E o exame de ordem era feito pelo exame escrito, depois do exame escrito, se ele era aprovado e ia submeter o exame oral, a pasta, era uma pastinha que compunha, né, o expediente, que vinha, e você sabia de onde era o aluno, se formou-se na FKB, a Unísono, enfim. E na própria Universidade de São Paulo tinha ali a pasta. E se ele foi aprovado no exame escrito, para poder examinar oral. E no exame oral ele sorteava o ponto na véspera. Estudava e tinha 20 minutos para sustentação oral. Eu fiz o exame de ordem. O escrito, e fiz o exame de oral. Me recordo muito bem, que quando eu terminei, quando foi dada a sustentação, eu terminei minha sustentação, era no habeas corpus. Eu sustentei oralmente e pedi ao presidente da banca se ele podia conceder mais 10 minutos para me terminar meu raciocínio. Concedeu. Quando eu terminei a minha explanação, naquele tempo o resultado do exame saía pelo Diário de São Paulo. Ele me chamou na frente e perguntou: você mora onde? Ele mora em Tatuí. Eu estou vendo a sua pasta, você formou-se na FKB em Itapetininga. Eu falei, formei. Então,
você saia daqui sabendo que você já está aprovado. E que a faculdade vai receber um ofício congratulando-se com você, com o seu exame, não somente você, Valdir Santiloni, em segundo lugar, eu passei em primeiro lugar em mais de 1000 candidatos. E o Valdir Santiloni em segundo. Nós dois éramos da FKB de Itapetininga. Aí ele disse, Valdir Santiloni também vai receber, a faculdade vai receber o ofício de congratulações. Eu não tinha recebido a minha carteirinha de ordem ainda, que quem assinou foi o Benê, quando o presidente, no escritório dele, eu fui lá assinar, recebi um telefonema de Itapetininga, Antônio Carlos, que era o diretor da faculdade. Doutor Eugênio, compareça na faculdade. Eu fui até lá. Estamos oferecendo para o senhor o emprego na faculdade, para o senhor lecionar Direito, Trabalho e Previdência Social. Eu agradeço o convite e, dentro das disponibilidades, estou sempre ao dispor da OAB, principalmente da minha entidade de classe, a que eu amo profundamente. Encerrando, eu disse um dia, num discurso que proferi na Câmara, quando eu recebi o título de cidadão honorário em Tatuí. E 3 coisas eram marcantes na minha vida. 3 coisas. Primeiro, meu leito conjugal, que este ano completaremos 70 anos de casado, se Deus nos permitir. A tribuna da Câmara Municipal e o Tribunal do Júri da Comarca. São 3 glórias que eu tenho na minha vida e que isto eu deixo para o meu filho, que também é advogado, como exemplo da minha vida. E o meu painel na minha sala de espera, no meu escritório, os diplomas recebidos, de cidadão cesarolangense, cidadão quadrense, cidadão capelense, honorário e benemérito de Tatuí, embora seja tatuiano. Esses títulos servem para serem visualizados pelo meu filho, pelos meus netos, pelos amigos, e uma gratidão enorme daquilo, como já disse e repito, as dádivas que eu recebi muito mais do que eu merecia de Deus, nosso Pai.